Lá aquela senhora da embaixada espanhola me pediu contar a minha história como vídeo. Assim, eu já falei da minha situação nos vídeos. Eu acho 2 ou 3 vezes, mas vou dizer mais uma vez, contar toda a história da minha vida e contar como foi, né? Então, a minha mãe é da Ucrânia e o meu pai é do Brasil. Isso é a essência da minha vida, tipo, a minha origem. Mas eu acho que eu vou começar a minha vida desde 2012. Eu quero começar desse ano. Antes era igual todo mundo, né? Igual todo mundo. Vida meio complicada porque eu sou da família humilde e essa distância entre dois meus países, entre culturas também, mas era incomum. Eu sempre sabia que o país da minha mãe era ocupado pelos russos no passado, que era um regime horrível. E quando eu comecei a morar na Ucrânia, falava com muitas pessoas velhas, sabia como é. Mas eu posso dizer que vida era bastante boa. O pesadelo começava a começar, porque foi passo a passo. O pesadelo começou em 2012. Antes disso, a gente morava, eu cantava nos pequenos bares, eu sou bem artista. Eu fazia várias festas, tipo, eu era artista. Além disso, eu trabalhei na loja de eletrônica, era vida bem comum. Mas em 2019, a Rússia apareceu com sua propaganda. Eu senti isso, que na TV, na rádio, na vida do dia a dia, começou a ter mais ideias russas. Eu entendi que muitas coisas ficaram russas. O regime russo que surgiu, que piorou, dizemos assim, que ficou mais autoritário, começou a comprar várias coisas na Ucrânia. Escolas, universidades, televisão, rádio, na internet, estava colocando muita coisa na internet que estava surgindo, né? Não era tão como agora, 12 anos atrás, mas começava a piorar a situação na internet, menos liberdade, dizemos assim, né? Daquelas redes sociais que a maioria das pessoas usavam, que eram redes russas, né? A Rússia fazia tudo para controlar a internet na Ucrânia. Mas o povo ucraniano, em sua maioria, queria ser livre e independente. Eu comecei a ver que cada vez desapareceram mais pessoas na Ucrânia. Jornalistas, homens de negócios, pró-europeus, alguns políticos, até alguns cantores, né? Estavam acontecendo coisas estranhas. Em 2013, começou mais mudança para ser Europa, para ser União Europeia. O povo queria muito se juntar com a União Europeia para ter mais liberdade, para ser mais como polacos, como Polônia, Tchequia, países eslavos da União Europeia. Mas o presidente Yanukovych, que era na altura presidente, ele apoiou se juntar com a Rússia, né? Apoiado pelos russos, apoiado pela minoria russa, que era bem agressiva na Ucrânia. E naquele ano, eu perdi emprego lá naquele bar onde eu cantava, porque eu cantava em ucraniano e português. E estava cada vez menos espaço para cultura, para coisas de música, televisão, cinema, que não é russo. Era tudo controlado. Rússia, o regime russo comprava cada vez mais lugares e tudo para colocar essa propaganda, para colocar essas ideias. Mas o povo negava muito e no outubro, novembro de 2013, as pessoas saíram na rua para fazer protesto contra essa expansão, contra essa ocupação cultural, contra essa... Era bem assim, Rússia popularizava essas ideias e muitos ucranianos começaram a escutar e ficaram bem diferentes.
Já não tinha espaço para outra cultura, só que russa. Tudo era russo e Rússia chorava. Que precisa mais, precisa mais, precisa mais, precisa mais. Até no meu quintal já era perigoso falar outra língua, porque os vizinhos estão vendo. Ah, vocês não falam russo. Vocês não falam russo. Mostra se você não é russa. Mostra porque você tem essa aparência. Você tem aparência não é russa, é estrangeira, é espiã. Rússia. Era, todo mundo ficava tão agressivo, essa parte, que nem dava para viver, nem dava para... Era muita expansão, muita ocupação cultural. Isso não ajudava muito, porque mesmo assim ficava muita gente que queria ser livre. E aconteceu a Revolução, novembro de 2020, novembro de 2013. Novembro de 2013 aconteceu a Revolução pró-europeu. Eu era parte disso. Eu era membro da Revolução. Eu fazia várias comidas para oferecer para as pessoas que chegaram das outras pessoas. Eu cantava na praça. Eu doava algumas roupas quentes. Isso era protesto de paz. Mas eu chegava em casa, via o que falam sobre nós. E na internet, na televisão russa, eu encontrava atores a atuar, fazer fake news sobre tudo o que estava acontecendo na Ucrânia. Em 2014 a situação piorou, porque o presidente Yanukovych chamou a polícia da Rússia para combater com protestantes. Naquele ano eu perdi um dos meus melhores amigos na praça. E a situação estava piorando. Mas cada vez havia mais pessoas a protestar contra a ocupação russa. E o presidente pró-russo fugiu para a Rússia. Antes disso, matou mais de 260 pessoas na praça. 100 pessoas, mais ou menos 100 e tal pessoas na praça. Central de Kiev, por isso começaram a falar Nebesna Sotnia, que é como dizer isso, o 100 do céu. As pessoas, 100 pessoas, primeiras vítimas disso. E depois e mais na Revolução, mataram mais pessoas, algumas pessoas foram perseguidas. Tudo isso pelos serviços secretos da Rússia. E muita mentira, muito fake news. Uma vez falaram que os soldados ucranianos crucificaram um rapazinho pequeno na frente de todo mundo, de 2.000 pessoas. Todo mundo começou a perguntar onde está o vídeo. Tipo, isso é apenas palavras. E esse caso foi um dos maiores fail, uma das maiores provas da mentira da Rússia. Muito fake news. Desculpa, gente, eu vou ver se tem bateria. Muito fake news da Rússia. E cada vez mais coisas absurdas, coisas mentirosas. Eu, sendo artista, não aguentei ver tudo isso e comecei a lutar de forma de arte. Usar meu talento de artista para combater com mentira e propaganda da Rússia. Eu comecei a fazer vídeos de humor com vários personagens que acreditam em propaganda russa, para combater com isso, para fazer o inimigo divertido, para fazer essa propaganda divertida. E se o inimigo é divertido, então já não é tão assustador. Isso foi primavera de 2014, maio, mais ou menos, assim, desde março, abril, maio, esses meses. E eu fiquei bem famosa, logo eu fiquei bem famosa. Meu primeiro vídeo ganhou 200.000 visualizações, depois 300. Eu fiquei bem famosa e bem amada pelos ucranianos. E bem rápido, bem odiada pelos ucranianos pró-russos e pelos mesmos russos. Eles quebraram meu Insta, meu antigo canal, hackearam minhas redes. Logo começaram a mostrar a minha cara, mentir várias besteiras, falar várias coisas horríveis sobre mim na televisão deles, escrever coisas horríveis na internet e do lado aparecia meu endereço. Só agora, muito mais tarde, eu entendi que isso foi para fazer
para me fazer mais, minha cara mais reconhecida, para provocar radicais russos, para me mataram. Isso foi jeito de ameaça ou também de tentativa de me matar, porque desse jeito eles popularizaram outros youtubers, jornalistas, e alguns foram atacados e alguns mortos. E em 2015 a situação piorou. A Rússia ocupava a região de Donbass, de Lugansk e de Crimeia. E no resto de território, espiões russos mataram algumas pessoas. Do outro lado, a Rússia usava fake news e propaganda para mesmo fazer. E desde a maioria das pessoas, dos ladrões que me atacaram, eram cidadãos ucranianos, de fato. Mas, na verdade, pessoas de origem russa e de ideias russas. Mas naquela época, Poroshenko foi presidente da Ucrânia. Ele lutava muito contra a Rússia, ele protegia muito a gente. E eu me senti protegida. Mas com o tempo, quando a Rússia matava mais pessoas, caçava pessoas pro-ucranianas e apoiava os ladrões pro-russos. Isso mudou muito durante esses todos os anos, isso mudou muito a população da Ucrânia, porque em geral a Rússia matou mais de 30 mil pessoas. Antes de guerra, como alguém me fala. Antes de guerra. Algumas pessoas só desapareceram. Nas províncias ocupadas, a Rússia colocou centenas, milhares de pessoas na cadeia. Alguns fugiram. Mas poucos. Mas em 2019 a situação ficou tão ruim na Ucrânia que a Rússia já matou tanta gente. Matava não só qualquer, mesmo caçava, matava os mais importantes, matava os mais ativos, matava os mais livres, que não queriam ser russo. Que a população da Ucrânia mudou muito. Propaganda também funcionava. E assim o povo da Ucrânia votou em Zelensky, 2019. E nessa situação, ataques contra mim aumentaram. Eu devia deixar de fazer humor, coisa que eu tão gosto. E era bem problemático. Voltaram aquelas leis esquecidas do passado, soviético. Espera aí, eu vou ver se tem bateria. Ainda tem. Que já era impossível a viver. Atacaram a minha casa. Me bateram, quase nos mataram. Quebraram coisas da minha casa. Uma vez. Eu continuava a viver. Recebendo ameaças, esperando. Quando me atacam mais vez, me atacaram na rua. E o povo ficava louco. O povo ficava... Aqueles ladrões apoiados pela Rússia ficaram loucos, descontrolados. E boa parte da Ucrânia, já quando a Rússia matou tanta gente, outros fugiram para salvar sua vida, seus filhos. E a situação ficou pior, mais perigosa. Nesse ano, 2019, votaram em partido até mais pró-russo. E a situação, de repente, piorou. Eu, sabendo tudo isso, eu fugi logo para a Polônia, que era mais perto. Passar lá um tempo. Mas Cabo Verde, país que eu conheci muito mais antes, que era bem conectada, porque eu não fui para o Brasil, porque o Brasil apoia a Rússia. Há alguns russos no YouTube, na televisão, super populares, com sua propaganda, com suas ideias, a embranquecer o regime russo. Por isso eu não fui para o Brasil. Mas em Cabo Verde eu pedi asilo político. Surdos, 2019, surdos. Depois eu devia voltar para a Ucrânia para tentar salvar minhas coisas, porque eu tinha medo que eles vão invadir a minha casa e destruir tudo que eu tinha. Eu não sou pessoa rica. Eu tinha só minha casa e 2 terrenos que eu comprei antes, que eu investi. Eu devia voltar uma vez e outra vez. Cada vez eu devia pagar taxa de entrada, visto, etc. Mesmo que eu pedi asilo político em Cabo Verde, o governo ficou surdo dos meus pedidos, me obrigando a pagar essas taxas, visto, imposto, etc, etc, etc. Mas antes ainda estava na boa, porque eu tinha minha casa,
etc. Mas em 2021 a situação estava piorando tanto que eu devia vender minha casa e vender por preço, por valor baixíssimo. Eu acho, eu deixo 15 mil por cento, deixo 15 mil por cento do valor verdadeiro, porque já tudo estava desvalorizado. E todo mundo falou em guerra. Naqueles 6 meses que eu passei lá, em 2021, eu fiquei tão estressada, isso me machucou tanto, isso mexeu muito com minha saúde mental. Isso mesmo mexeu muito com minha saúde mental. Cada dia ir dormir, não saber se acorda vivo. Depois de voltar para Cabo Verde, eu pedi mais uma vez asilo político. Surdos. Uns meses depois, regime russo começou a atacar a Ucrânia já sem se esconder. Porque antes disso fazia visão que não tem guerra, blá blá blá. Mas 24 de fevereiro de 2022 começaram a bombardear as cidades da Ucrânia. Alguns mísseis caíram até na Polônia e Romênia. Eu pedi mais uma vez asilo político em Cabo Verde, porque o meu business estava destruído. Eu perdi várias propriedades. Eu apanhei depressão enorme por causa dessa situação. Minha situação emocional, minha saúde mental piorou muito. Minha saúde física também, por causa desse estresse, por causa dos últimos 5 anos que estavam horrível. Depois mais 2 anos até piores. E afinal guerra grande. Já 2 anos, quase 2 anos. Depois de guerra grande, eu pedi mais uma vez asilo político. Primavera, abril de 2022, aconteceu até pior. Que minha mãe perdeu a sua pensão, ela é aposentada, né? A Ucrânia entrou em colapso. A gente perdeu aquele último terreno que eu tinha como seguro, né? Perdeu não, está no lugar, só que recheado de bombas. A agricultura não funciona, tudo destruído. E desde abril de 2022, a gente caiu mesmo na miséria. Cada vez estava complicado e mesmo de trabalhar, eu trabalho online, dando aula de língua, etc, etc. Sem documentos, sem nenhum status, em Cabo Verde, é caríssimo. Porque estrangeiro paga 8% de imposto, a mais de tudo. E sistema de saúde, tudo é até mais caro, muito caro. Até hoje, eu fui várias vezes na Câmara Municipal, aqui no Mindelo, em Santo Antão. Fui na praia, pedi. Não. O governo de Cabo Verde ficou surdo com nossos pedidos, ajuda básica. E assim nós vivemos. Agora, janeiro de 2024, nós quase não temos o que comer. Tudo que eu ganho de salário, eu pago renda, água, luz, imposto como estrangeira. E já há alguns meses nós praticamente passamos fome. Essa é a nossa situação. Eu queria ir para a Espanha, outro país, para poder trabalhar. Mas antes disso, para passar por tratamento, minha saúde piorou, como eu falei. E minha mãe já tem 65 anos. Nós precisamos de ajuda, de apoio. Porque há dias que nós não temos o que comer. Em qualquer emergência, eu vou ficar sem trabalhar um tempo. A gente já não tem como pagar renda e sair na rua. Sem nenhum apoio. Sem nenhum... O governo de Cabo Verde não interessa a nossa situação. Por isso, eu penso ir para a Espanha ou para a Inglaterra para poder recuperar, tratar, ir no médico e poder viver e trabalhar e ser parte da sociedade. Porque aqui em Cabo Verde não sou. Eu falo português, eu falo inglês, eu falo ucraniano, sou pessoa trabalhadora, só que eu não sou rica. Eu não tenho educação. Mesmo assim o vídeo acabou porque a memória acabou, eu devia recomeçar. Vamos para lá, né? Por isso, em Cabo Verde, mesmo que eu estou bem tratada aqui pelos muitos meus amigos, muitos seguidores meus que eu tenho, muita gente que me ajuda, muita gente que me apoia. Aqui em Cabo Verde eu tenho vida, eu me sinto aqui segura, que é mais importante. Mas
do lado do governo e de algumas pessoas. Eu acho que essas pessoas são pró-russas, porque aqui havia muita gente que foi estudar para a União Soviética. Eu acho dessas pessoas, eles não me aceitam aqui. Eles não me aceitam, eles me odeiam. Graças a Deus são minoria. Mas mesmo assim, o que mais importante é que o governo de Cabo Verde não me dá documento e minha vida ficou insuportável. Já mês de fevereiro saímos na rua. Porque minha mãe tem 65 anos. Eu tenho problemas de saúde. Nós não temos aquela fortuna que já pagamos para... Eles até queriam me obrigar todo esse tempo pagar visto. Até espaço aqui preciso pagar para ter espaço. No mesmo tempo, quando eu vejo com tanta atenção a Europa trata os refugiados, até demais, né? Eu queria agradecer a todos os países europeus pelo tanto apoio. Eu vejo a Espanha como um país muito bom. Um país... Porque eu escolhi a Espanha? Porque deve ser a Espanha. Porque eu vejo a Espanha um país mais que combina mais com minha mentalidade, com o meu carácter. E também que eu vejo a Espanha como um país bem responsável no nível internacional. Mesmo que eu amo o meu Cabo Verde. Eu gosto muito de Mindelo. Eu sou artista. Eu escrevi muitas músicas sobre Cabo Verde. Dediquei muitos vídeos. Eu não quero sair daqui. Mas se eu não saio, eu vou ficar sem nada que comer. E do outro lado, Ucrânia. Ucrânia que eu não considero mais o meu país. Ucrânia que eu vejo como o povo que ficou louco por causa da propaganda russa. Que tinha pouca solidariedade e deixava os russos matar os ativistas. Eu não quero mais escutar da Ucrânia. Eu considero que a Ucrânia não é meu país mais. E minha mãe também fala a mesma coisa. Ela me pediu falar que ela não quer mais escutar da Ucrânia. O nosso maior pesadelo de ficar lá. Nós não acreditamos em governo de Zelensky. Nós não acreditamos em outros políticos do caminho da Ucrânia. Lá tudo apodrecido. Corrupção enorme na política e muita falta de conhecimento entre o povo. O povo ficou louco da propaganda russa. Por isso pedimos asilo político mais uma vez pelo vídeo na União Europeia. Mesmo com dor no coração de deixar Cabo Verde. Cabo Verde, país que eu conheci com 14 anos, que eu gostei tanto, que eu passei tempo feliz aqui, quando os russos mataram pessoas. 1 quilômetro da casa onde eu morava quando cheguei na Ucrânia. Minha primeira casa fica 1 quilômetro só da linha onde foi as batalhas, onde morreram pessoas de forma bem cruel. Na outra minha casa, onde eu fui viver, era apenas 8 quilômetros, né? Tão perto. E estava aproximando mais e mais e mais. Graças a Deus que ainda ficou mais pessoas de boa consciência que lutaram para proteger. Mas a Rússia continuando a matar essas pessoas e apoiando ladrões pró-russos. Isso é questão de tempo quando a Ucrânia cair. Eu não quero acabar no campo de concentração. Eu sou pessoa que fala 6 línguas. Eu sou pessoa trabalhadora. Eu sou pessoa talentosa. Eu não mereço morrer. E o mundo, agora na década 30, 40, quando o povo da Europa fechava os olhos, quando a Rússia matava, outros fazia genocídios. A Europa não pode mais ficar cega quando a Rússia está fazendo genocídio no ano 2024. Eu não vou acabar no campo de concentração russo, em torturas, para meus órgãos venderam para os ditadores da América Latina e da África. Aqueles ditadores de Zimbábue, da Coreia do Norte, da Cuba, que a Rússia, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Esses países agora estão se juntando. Rússia, Coreia do Norte, Irã. E mesmo o Brasil, que fica assim, neutro, junto com tudo isso.
Eu sou pessoa de cultura, eu não roubo, eu não mato. Eu sou pessoa que respeita a lei. E lei internacional existe de asilo político. E a pessoa não precisa ter milhões, como me disseram, investir 300 mil euros na economia de Cabo Verde para ganhar documento. Eu não tenho 300 mil euros. Eu só tenho meu coração, e minha voz, e meu talento, e minha vontade de trabalhar, de criar vida, de ser boa cidadã. Por isso, eu peço asilo político, mais uma vez, na União Europeia, e um pouquinho de apoio. Porque hoje a guerra está lá na Ucrânia, amanhã vai ser na Polônia, na Alemanha, isso vai ser. Porque eu falei para todo mundo, tenho meus vídeos antigos, onde eu falei, tem minhas postagens na internet de 2019, eu falei, e tudo que eu falei, depois de 4 ou 5 anos, está acontecendo. A minha intuição, pelo menos, tem que ser valorizada. Esse é o meu vídeo, esse é o meu caminho, isso é a minha história. Meu nome é Joana Alegria. Eu moro aqui, agora moro aqui em Mindelo, Cabo Verde, São Vicente. Isso é o meu caminho. Obrigada pela vossa atenção, quem vai assistir esse vídeo. Eu peço muito qualquer ajuda de informação, ajuda também de forma médica, porque nós precisamos de tratamento. Eu tenho 2 doenças crônicas. Na Cruz Vermelha aqui em Mindelo nos negaram a ajudar. Qualquer coisa, nos pagaram caríssimo. Eu peço qualquer forma. Informação de advogado, informação de médico, qualquer ajuda, ajuda financeira. Qualquer ajuda. E aceitação. Porque eu não sou turista, eu não sou imigrante. Eu tenho minha casa, eu tenho a minha vida, que foi destruída, invadida pelos russos. E como eu devo me sentir vendo esses russos bem tratados no mundo? Não foi minha escolha de deixar minha casa, de vender minha casa de 10% do valor verdadeiro, de ir morar num outro continente. Eu gostava da minha vida, eu tinha mais saúde, eu tinha mais energia. Isso por causa da Rússia, que eu estou aqui pedindo esmola, vivendo da miséria e com problemas de saúde. Saúde que piorou por causa do perigo que a Rússia estava fazendo. Anos de dor. Isso é regime russo. Pelo menos eu estou testemunhando a violência do regime russo. É assim. Obrigada pela vossa atenção. Até mais.